Oiê, eu sou a Ada Marasquim, eu sou aqui de Santa Helena, no Paraná, e hoje eu me sinto muito feliz em poder compartilhar com vocês que eu sou a fisioterapeuta que eu gostaria de contratar na minha gestação, se eu estivesse grávida. Sejam muito bem-vindos ao podcast da Escola Materna, esse lugar que eu trago para vocês conhecerem fisioterapeutas que se formaram na pós-graduação em fisioobstétrica aqui da Escola Materna e que têm jornadas inspiradoras que certamente você que está escutando vai sair daqui um pouco mais de brilho no olho, um pouco mais de inspiração para seguir nessa área tão especial. E hoje eu trouxe uma aluna nossa aqui, que é uma aluna antiga da Escola Materna, que está junto da gente nessa jornada já há um bom tempo, confiou na gente lá no começo, realmente no início da nossa pós-graduação, e hoje está aqui prontinha para dividir com a gente como que foi a sua trajetória. Então, seja muito bem-vinda, Ada Marasquim. Conta para o pessoal, Ada, de onde você é, como funcionam os seus atendimentos e, principalmente, já começa a me contar aí como foi essa história até chegar na fisioobstétrica. O que aconteceu nesse meio do caminho até você despertar para essa vontade de atender gestantes? Oi, eu sou a Ada Marasquim, eu sou fisioterapeuta com especialização em fisioterapia pélvica e obstétrica, e atualmente eu trabalho com a saúde da mulher. Então, eu tento ajudar as mulheres nas diferentes fases da vida, especialmente, então, agora, durante a gestação e o pós-parto. E é uma grande alegria e satisfação poder estar aqui falando com você, Bettina, que eu sempre já falei, que eu admiro muito, e também poder estar aqui apresentando um pouquinho da minha trajetória para vocês. Durante a minha formação acadêmica ainda em fisioterapia, eu tive os estágios, assim como que todas as fisioterapeutas que estão aqui nesse grupo, e uma das áreas que me soltou um alerta, que me deu um brilho nos olhos, foi realmente o setor de ginecologia e obstetrícia. Durante a minha faculdade, eu não atendi nenhuma gestante, mas eu atendi homens e mulheres com disfunções pélvicas. E nesse momento, eu vi quanto a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, e de uma forma efetiva e rápida, porque dentro do setor a gente acaba não ficando tanto tempo. E nesse pouco tempo que eu fiquei maravilhada. Então, logo que eu concluí a faculdade, foi na época da pandemia ainda, então foi bem complicado, morando em cidade pequena, tendo que ir para outra cidade de carro, porque não tinha mais transporte, ficar, dormir lá, era uma função, uma loucura. Mas deu tudo certo. Assim que eu terminei a faculdade, eu fui em busca de especialização dentro da área da fisiopélvica, e foi aí que eu comecei uma especialização em fisioterapia pélvica internacional em Curitiba, modular. Eu tentei na primeira formação buscar algo presencial, para mim conseguir ter essa sensibilidade também na prática. Concluí, então, logo do primeiro módulo eu já voltei para cá atendendo, já foi muito bom, muito importante para mim. No segundo módulo foi melhor ainda, e tudo foi se encaminhando. E surgiu a minha vontade, minha curiosidade e meu interesse muito grande pelas gestantes. E esse ponto foi um ponto um pouco sensível para mim, porque durante a especialização que eu tinha feito, não tinha me agradado da forma que eu esperei a disciplina de obstetrícia. Então, quando eu retornei, comecei a ter interesse em atender gestantes, e eu fui, então, em busca de mais conhecimento. Foi aí que eu encontrei a escola materna. Desde o início, elas me acolheram. Na época, eu ainda lembro que era a Camila. Nossa, ela foi maravilhosa, perfeita, me acolheu desde o início, e aí quando eu comecei a conversar com ela, e já com a Bettina também, porque esse contato sempre foi fácil, né, a gente sempre conseguiu ter uma comunicação muito fácil com vocês, já criei coragem, já me inscrevi, já comecei a fazer, e eu sempre gostei muito de estudar, então a cada módulo que lançava, eu ficava mais e mais interessada e mais curiosa, porque a forma com que a Bettina traz tanto as evidências científicas quanto a prática dela em consultório é muito válido, né? E é muito rico. Então, depois das aulas, eu já consegui, sim, ter um pouco mais de confiança para atender gestantes. E aí, claro, né, para conquistar a experiência, é só a partir de estudo mesmo e prática. E hoje em dia, por isso que eu falo para vocês que hoje em dia, hoje eu me atenderia grávida, e é um sonho meu também. Eu sempre quis formar minha família, sempre quis ter filhos, e eu acho que uma das coisas que me atraiu muito para a área de obstetrícia é esse meu interesse, né? Principalmente de fazer a diferença na vida dessas mulheres, porque essa fase é uma fase tão mágica que eu já me imagino nela há muito tempo.
Então, e ter alguém para facilitar, para ajudar, para acompanhar, para prevenir ali todas as disfunções, é mágico, né? É maravilhoso. E eu acredito muito nisso. Ada, querida, uma das coisas legais, assim, que você trouxe, eu também sou fisioterapeuta pélvica antes de me especializar na obstetrícia, né? Então é parecida essa nossa jornada. E hoje, cerca de 50% das nossas alunas são parecidas com você. Ou seja, fizeram uma formação prévia na fisioterapia pélvica, mas sentiram justamente isso que você disse, assim, parece que foi insuficiente, né? A questão da abordagem da fisioterapia obstétrica mesmo, assim. Eu até entendo um pouco, não sei se você concorda comigo, mas a fisiopélvica, ela é muito ampla, né? São muitos assuntos que ela tem que dar conta, e acaba que a fisioterapia obstétrica, ela passa assim, um final de semana, sei lá, 2 aulas, né? 2 dias de fisio obstétrica. Eu queria saber se para você também foi assim, essa questão assim, de sentir que foi um pouco superficial, e ainda mais agora que você teve esse outro olhar, de ter uma pós-graduação só sobre isso. Você sentiu essa diferença de, poxa, que bom que eu investi também em se aprofundar, em me aprofundar na obstetrícia? Como é que foi para você isso? E hoje, para mim, eu acho que a melhor escolha da minha vida foi sair da fisiopélvica lá, logo da formação, e já procurar uma especialização. É que, assim, na época que eu fiz a minha formação inicial, ali na especialização, acabou tendo um problema, eu não consigo recordar exatamente o que aconteceu com a professora, acho que eles estavam mudando e tudo mais. E aí a gente acabou o módulo, e já quando eu estava em casa, eles fizeram por videochamada, aí fizeram 2 dias. Eu lembro que um dia eu não consegui participar, e no outro eu cheguei a dormir no meio. Então, assim, ficou muito maçante, enfim, não me senti, não me senti bem para chegar no consultório e atender as minhas gestantes. Foi só realmente depois das pós aqui, da escola materna, que eu consegui criar essa confiança e realmente conseguir atender gestantes. Eu acho que é importante a gente sempre buscar fechar as arestas que a gente tem, né? Então, se estava faltando confiança, estava sentindo que não estava sendo eficaz o atendimento delas, que bom. Eu acho até que é responsável, né, a nossa parte, sempre ficar buscando pelo que a gente está sentindo que está faltando. Então, eu fico feliz de você ter nos encontrado, e você é uma aluna que, como eu estava falando para você no começo, quando eu pensei assim, não, eu preciso chamar a Ada, você é uma aluna sempre que se dedicou a ter esse contato com se manter estudando, né? Se manter informada. E uma das coisas interessantes que você me falou aqui é que você é de uma cidade muito pequena, né, Ada? Se você parar para pensar, 26 mil habitantes é muito pequeno. E hoje você sente, assim, que na sua cidade você tem muitas pessoas com a mesma especialização que você. Hoje você sente que você acaba sendo procurada por falta de outros profissionais. Como é que é para você isso de atender fisioterapia na saúde da mulher como um todo e obstétrica numa cidade pequena? Então, na verdade, aqui em Santa Helena, antes de eu me especializar na fisiopélvica, eu conheci uma instrutora de pilates que falou que tinha feito essa especialização, mas que não compensava, porque a cidade é pequena, aqui a maioria é mais agricultor, pessoal do interior, então tem sim muita questão de tabu aqui, então ela já me alertou lá no início sobre essa questão. E atualmente em Santa Helena, eu acredito que nós somos em 2 pessoas realmente com formação, com cursos dentro da área. Eu sei que especialização eu tenho, né, na fisiopélvica e obstétrica, não sei a outra profissional, mas nós somos em 2. Sempre que eu posso, às vezes que eu não consigo atender, eu acabo indicando ela também. Então, a gente tem uma parceria, ela também me indica quando precisa, é bem tranquilo. Só que, assim, atualmente eu percebo que está aumentando muito o fluxo, né? Porque as pessoas têm os problemas, só que eu até ia mencionar isso como uma dificuldade. Que uma das dificuldades é a divulgação da fisiopélvica, justamente por isso. Mas hoje em dia, cada vez mais, eu vejo que as pessoas estão perdendo esse medo de falar sobre os seus problemas, porque para elas têm problemas, elas escondem de todo mundo. Então, elas acham, às vezes, que perder urina é uma coisa normal, que ter dor na relação é algo que, eu vou suportar, né, a vida é assim, e não. Então, a gente agora consegue começar a divulgar um pouco mais sobre essa questão. Então, cidade pequena, tá aumentando, está melhorando bastante o fluxo também, e eles estão começando a se conscientizar sobre toda essa questão. O que eu gosto sempre de trazer é que todas as cidades têm seus lados positivos e lados negativos, né, Ada? Então, eu que já tive essa experiência pessoalmente
numa cidade pequena. E depois, quando fui morar em São Paulo, que tive o exato oposto, assim, só na minha rua eu acho que tinha toda a cidade de Santa Helena, assim, realmente era uma população muito grande, né, em São Paulo. Eu acho que tudo tem prós e contras. E quando você fala, poxa, na minha cidade tem só 2 pessoas atendendo, a gente tem isso como uma grande oportunidade, porque você tem uma concorrência muito baixa. Provavelmente tem 10, 20 fisioterapeutas da ortopedia e 2 fisioterapeutas na saúde da mulher, então realmente Aqui não tem tanto. É tudo pouco aqui. Agora que a galera tá começando a vir para a área da fisioterapia. Tem bastante pilates, orto agora tem 2, 3, assim, que tem especialização realmente. Entra como uma... o Pilates também entraria dentro desse conjunto, assim, da ortopedia, se a gente pensasse, assim, da parte mais física, né? Não uma parte mais aplicada para a clínica. O que eu queria bater mais no ponto, Ada, é sobre o quanto existem lados negativos e positivos em tudo. O seu lado negativo eu não sei se para você combina esse raciocínio, mas é uma sociedade mais conservadora, né? Quando a gente fala de interior, a gente fala de um lugar onde existe muito tabu, de um lugar onde a informação, muitas vezes, se a pessoa for no seu consultório, é quase como se ela estivesse admitindo para todo mundo que ela tem um problema íntimo, né? Então, o nosso trabalho, muitas vezes, e eu acho que você tem feito esse trabalho legal, agora que você me contou que você também está fazendo mais divulgação, é justamente desmistificar, tornar isso algo positivo. Poxa, você não precisa conviver com escape de urina. Quantas pessoas, às vezes, deixam de ir no dia das mães do colégio do filho porque não sabem se vai ter banheiro perto? Então, eu acho muito bacana isso da cidade pequena, da gente conseguir ter um pouco mais de contato com a pessoa, né? De talvez, eu sei que eu vou na ADA porque eu conheço a mãe dela. Eu vou na ADA porque eu conheço o pai dela. Eu vou na ADA porque eu sei que a família dela é uma família bacana. Então, é mais fácil você ser conhecida numa cidade pequena. E, em contrapartida, sempre vai ser mais difícil. Sempre vai ser mais difícil a gente conseguir quebrar tabus, porque não adianta, né? A pessoa, ela vai... É quase realmente uma confissão. E na ADA é uma confissão, a não ser grávidas, que é uma coisa sempre muito positiva, de que você está com um problema íntimo. Você acha que isso combina com a sua realidade ou não? Sim, eu acredito muito, é exatamente o que acontece. E assim também, o que acontece de às vezes ter receio também? Uma paciente às vezes não conseguiu ter o resultado que queria, ou porque não fez exatamente todas as atividades que a gente pediu, né? Acabou não fazendo o tratamento da forma adequada, também espalha muito rápido. Então, assim como as coisas positivas se espalham pela cidade, que é o boca a boca, eu vejo que, para mim, assim, o que mais traz paciente realmente é o boca a boca. É um falar para o outro, olha, eu fui, foi bom. E até eu vejo as pacientes, no início, vindo com muita vergonha, e depois elas saem para minhas amigas, divulgando para todo mundo, eu fiz e não é aquilo, não sei o quê. E aí, assim, também é uma divulgação muito boa, sabe? Nossa, você tocou num ponto muito interessante, porque é quase como se você tivesse que ter uma responsabilidade triplicada, porque o seu trabalho ele vai ter um efeito positivo e negativo muito rápido. Se você der certo, poxa, eu tinha dor na relação e agora eu não tenho mais. Então é mais fácil as pessoas contarem umas para as outras e as pessoas associarem que é você a geradora desse efeito. Mas o oposto também é muito verdade. E é quase como uma obrigação do fisioterapeuta ter que especializar, né? Saber o que está fazendo para não correr esse risco de, poxa, ser conhecida por um vacilo. Isso é uma coisa que me pegava muito, muito no início. Agora já diminuiu um pouquinho. Mas até a parte da divulgação, às vezes a gente ainda tem um pouquinho de receio até do que você vai divulgar, porque as pessoas vão puxar para si, às vezes não, né, não vai ser o caso dela, e não é, né? Na verdade, agora eu já sei, já fui em busca, já estudei, já sei que a divulgação não é dessa forma, mas lá no fundinho da nossa cabeça, porque a gente se preocupa com o que eles estão fazendo, a gente pensa nisso também. Então, para mim é uma dificuldade também. Vamos pensar que tem uma fisioterapeuta agora escutando a gente, talvez ela seja de uma cidade pequena. Que dicas você daria para ela que quer aumentar o número de pacientes ou que quer realmente ser referência na sua cidade no atendimento de saúde da mulher e de obstetrícia? Que dicas você daria para essa pessoa? Eu acho que o mais importante mesmo é confiar no trabalho. Se essa pessoa está aqui assistindo essa live hoje, esse podcast, quer dizer que ela se interessa, que ela estuda, que ela está em busca, sim, de aperfeiçoamento. E isso, a experiência, a gente só consegue com a prática. Então, eu acredito que a pessoa tem que confiar no trabalho.
tem que confiar também no que está fazendo, saber que está fazendo certo, saber que está se especializando. Só de ter essa confiança, eu acredito que já muda até o pensamento, e isso eu demorei muito para perceber. Então, eu acredito que desde o início, então, estude, busque uma prática direcionada, alguém que sabe o que está fazendo, e acredite no seu trabalho, no seu potencial, porque a fisioterapia pélvica, principalmente, traz muita qualidade de vida para os pacientes, e não, né, eu acho que o principal é isso mesmo, confiar em você, no seu trabalho. Eu gostei muito disso que você acabou de falar, porque parece simples, mas não é. Uma vez que eu acredito que existe todo um ecossistema que é feito para a gente se sentir insegura, sabe? Parece que tem. Hoje em dia, a gente tem as redes sociais que fazem a gente ficar se comparando o tempo inteiro com todo mundo. E aí você vai se sentir, não, mas eu não sou que nem tal pessoa. Não, como é que alguém vai confiar em mim quando eu não sou, não cheguei naquele lugar, eu não cumpri determinada questão, eu não comprei determinado equipamento, eu não fiz determinada coisa. Então, acho que o mundo inteiro tá fomentando que a gente sempre se sinta insegura. E como você tocou num ponto sensível, que é, cara, quando você começa a colocar a mão na massa, quando você começa a ver o resultado do seu estudo, as suas próprias pacientes vão te mostrando que o que você faz é bom, que você traz benefício para os seus pacientes. Então, você não está só falando que que fisioterapia muda a qualidade de vida das pacientes. Não, eu, através das minhas mãos, do meu trabalho, eu consegui ver na minha prática que aquela paciente mudou a qualidade de vida. Então, é muito interessante isso que você falou. Não sei se você teve esse momento, assim, de transição. Não, poxa, parece que o que eu estou fazendo realmente faz bem, parece que eu realmente sou boa. Eu tive muito isso, e principalmente na obstetrícia, no final, porque assim, a gente acaba tendo um contato tão frequente com a gestante, que depois, quando ela passa pelo parto, tem o bebê nas mãos, ela vem e fala, meu Deus, ainda bem que eu tinha você. Você não tem noção. E normalmente as declarações vêm delas, para mim, pelo menos, vieram delas. A segurança que a gente passa para elas, o conforto, porque às vezes vem uma informação que não faz muito bem para o momento, e que às vezes é uma informação que não é tão importante, não é tão grave, e a forma como é passada para essa gestante é diferente. Então, quando elas vêm e falam para a gente, falam, não, calma, não é assim, tudo bem, vamos lá. E aí, quando dá tudo certo no final, elas vêm e falam, meu Deus, ainda bem que eu tive você, né? Então, assim como você falou, eu acho que a gente tem que ter paciência no processo também, né? Mas eu acredito que estudar bastante, então buscar uma prática supervisionada, ter fé no processo, confiar no seu trabalho, é a base para quem quer se manter na fisioterapia pélvica e obstétrica. Tem razão. Você, durante a sua faculdade, durante a sua jornada, assim, você sonhou em outra área? Você pensou em não ir para a saúde da mulher? Você teve esse momento, assim? Na verdade, assim, eu nunca pensei em não ir para a área. Porém, na metade da minha faculdade, eu passei num concurso público de professora. Então, atualmente eu concilio os dois. Eu sou professora efetiva da rede municipal de ensino. Então, eu tenho, atualmente, esse ano, eu estou com o fundamental, do 1º ao 5º ano, na disciplina de ciências. E, assim, isso foi uma coisa que eu confesso para vocês que eu nunca imaginei que seria possível. Porque conciliar tudo isso é uma loucura. Mas conseguir atuar nas duas áreas em que eu sou completamente apaixonada, para mim é fantástico. Então, hoje, eu posso falar também que eu consigo conciliar a fisioterapia, então, especialmente saúde da mulher, com a educação. Então, eu sou formada em fisioterapia, me especializei na fisiopélvica obstétrica, mas também fiz pedagogia e atualmente eu sou mestranda na área da educação e sou professora. E só que assim, a educação sempre fez parte da minha vida, eu sou estagiária desde a época do ensino médio, é algo que sempre fez parte de mim. E eu percebo também que isso me ajudou a desenvolver muita habilidade de comunicação, de acolhimento e de ensino, que eu consigo levar tanto para a sala de aula quanto aqui para o consultório. Sem contar, né, Ada, que a educação do paciente é uma parte muito importante do nosso trabalho. Então, você também consegue trazer essa bagagem da educação para, assim, você consegue cruzar as informações, né? Você é uma professora de ciências, sendo que a fisioterapia tem tudo a ver com essa questão de até uma ciência mais aplicada ao corpo humano, enfim. Mas também, eu acredito que principalmente trazer essa bagagem da educação, da pedagogia, para transformar para as pacientes coisas difíceis em fáceis, né? Então, que bacana. Eu nem imaginava que você ia me responder isso agora. Fiquei muito feliz. E até eu queria te devolver uma pergunta, que é, hoje, você sente que essa vida dupla,
ela te completa, assim, você se sente bem levando essas duas profissões ao mesmo tempo? Ou você sente que você gostaria de ser só fisioterapeuta ou só professora? Você sente essa divisão, assim, de sentimentos? Na verdade, é assim, eu sempre quis ser apenas fisioterapeuta, porque eu tive a experiência como professora, fui estagiária na época do ensino médio, porque no ensino médio eu fiz a formação de docentes, e foi lá ainda que eu descobri que eu não queria ser prof. Eu achei que eu não queria ser prof, né? Mas enfim, a vida foi acontecendo, Deus colocou no meu caminho, e hoje em dia, eu confesso para você que eu tenho muita dificuldade. Eu acho, eu sinto que eu acabo sendo um pouco sobrecarregada, porque no período da manhã eu sou físio, à tarde até o estender né, anoitecer eu sou físio, e no final de semana eu sou físio. Na verdade, a gente nunca deixa de ser, né? Mas, dentro da... Desculpa, no caso de manhã você é prof. De manhã, uhum. Todas as manhãs eu sou professora. E aí, no período da tarde, eu atendo no consultório e nos sábados também. Então, acaba ficando bem corrido para mim. É difícil, não vou falar que é fácil, não é fácil, porque eu acabo tendo que me especializar nas duas áreas. Agora eu tô terminando o mestrado. Gente, não é fácil. Mas estou lá, tô quase. Eu já penso em talvez ter que deixar uma. Mas é uma coisa que me dói muito, porque eu tenho uma paixão realmente muito grande pelas duas áreas. E eu estudei bastante pelas duas. É até interessante a gente tocar nesse assunto, mas uma das coisas bacanas, assim, que eu sinto, especialmente que a fisioterapia proporciona pra gente, é que quando a gente se forma com uma profissão, né? Você não precisa ser empregado, ter uma carteira assinada ou um concurso para você exercer a fisioterapia. Você pode abrir a sua agenda, tendo um crefito ativo e atender da forma criativa que você tiver, né? Se for online, se é presencial, se é em grupo, se é domicílio, enfim, você escolhe. Então, o legal também é que você consegue manejar o pé no acelerador, o pé no freio, muito voltado nisso da fisioterapia. Hoje a gente tem várias fisioterapeutas aqui conosco que fizeram essa transição de, deixei meu emprego antigo. A gente até tem a Laura, que também veio da educação infantil, né, e fez essa transição. Mas uma coisa bacana disso é que você consegue fazer no seu próprio tempo, né? Não tem ninguém te pressionando para você fazer essa transição amanhã, porque senão a fisioterapia vai te proibir de ser fisioterapeuta se você não focar só nela. Então, eu acredito que o fato da gente estar numa profissão mais autônoma, mais flexível, te possibilita também se escutar, sentir o seu próprio tempo e tomar essas decisões um pouco mais, de forma mais confortável, assim. Não sei se você sente isso. Sim, eu consigo conciliar tranquilamente, né? O problema é que a gente quer tentar abraçar mais do que consegue. Mas assim, tudo dá certo. Tanto que eu já estou há 7 anos conciliando. Mas eu acho que vai chegar um momento que eu vou ter que definir o que eu... Porque assim, ó, eu sinto que na físio a procura é muito grande também. Se eu abrisse a agenda de manhã, eu teria pacientes de manhã também. Então é isso que é difícil para mim. Eu acabo deixando de atender, né, por conta da educação. Mas ao mesmo tempo eu amo muito a educação também. E querendo ou não, é uma estabilidade. Mas eu sei que a qualquer momento, se eu largar a escola, a fisioterapia por si vai ser o suficiente, vai ser bastante, e eu vou conseguir. Inclusive, eu penso isso quando eu gestar. Quando eu tiver meus filhos, eu gostaria de poder trabalhar apenas meio período. Acho que são muitas perguntas para a gente refletir e pensar. E quero me colocar aqui à tua disposição também, se um dia se você quiser debater sobre isso, quiser conversar sobre isso, você sabe que você sempre vai poder agendar comigo e a gente pode bater esse papo. Mas eu acho que são reflexões importantes, Ada, que a gente trouxe aqui hoje, eu acredito muito que sucesso é uma definição muito particular. Sucesso é uma definição muito particular. Então, quando eu me formei, sucesso para mim era ter uma agenda lotada, era postar um story e para as pessoas verem que eu tinha todos os horários cheios e sem tempo de respirar, era mostrar para as pessoas que eu tinha que comer na rua porque eu não tinha tempo entre os pacientes. E hoje, né, tantos anos depois, eu fico pensando assim, nossa, como eu era boba, porque o sucesso para mim hoje é totalmente o oposto disso, é poder trabalhar menos e ganhar mais, é poder trabalhar com um pouco mais de qualidade em vez de quantidade, é poder ter flexibilidade, né, eu estava falando
agora mesmo com uma aluna nova da pós, que a gente foi fazer a videochamada de boas-vindas, tava falando para ela, olha, para mim sucesso hoje é poder parar de trabalhar às 18 horas. É não aceitar mais paciente depois das 18 horas, que é um horário nobre para fisioterapia, porque é o horário pós-turno, que geralmente os pacientes conseguem ter um pouco mais de disponibilidade. E hoje eu consigo dizer não para esses pacientes. E olha só, talvez para a Ada seja à noite o horário que ela mais brilhe, porque vamos supor que a Ada seja uma pessoa noturna. Então, a gente conseguir também chegar nesse nível de maturidade, de refletir e pensar, não, mas para mim sucesso é atender menos para eu poder ficar mais tempo com os meus filhos. Não, meu sucesso para mim é poder abrir mão de algo que eu investi muito tempo e agora eu vou fazer outra coisa, porque agora isso faz mais sentido. Então, acho que são reflexões que toda mulher, principalmente, deveria fazer, porque a nossa vida são muitos papéis, né? Não é só profissional. É verdade. E uma das coisas que eu queria conversar com você é justamente agora, voltando um pouquinho para a parte da formação, como que foi para você essa jornada de... Você veio de uma batida ali de faculdade, pandemia, pós-graduação presencial, e aí você entrou numa pós-graduação online. Como é que foi para você esse estudo à distância? Você conseguiu fazer um estudo à distância, assim, foi fácil, foi difícil? Quais foram as suas... Como que foi essa jornada de pós-graduação aqui junto conosco? No início, sendo bem sincera, eu pensei que não daria certo, porque eu sempre gostei muito de estudar, mas eu gostava de ir lá, sentar, conversar com o professor, ter toda essa... Mas, na escola materna foi bem diferente, consegui assistir as aulas, eu percebi como eu tenho facilidade na distância, porque aí eu posso pausar a aula, posso voltar no que eu não entendi, porque eu sempre fui bem implicada também. Então, para mim, eu achei que foi bem importante. E sempre que tinha qualquer tipo de dúvida, já anotava e poderia perguntar. Mas eu sempre ia nas perguntas que as próprias alunas faziam e já respondiam a minha questão. Então, assim, para mim, parece que a Bettina lia nossos pensamentos, né? A metodologia sempre foi muito boa, a didática sempre foi muito boa, nas perguntas e respostas tinham as dúvidas que eu tinha, a prática sempre foi muito boa também, tanto que me deixou bem à vontade depois para aplicar isso na minha realidade. Então, eu achei que eu tive facilidade, eu achei que foi muito tranquilo. Legal, então até esse mito, né, do à distância, você conseguiu quebrar essa coisa do, não precisa ser presencial, você conseguiu aplicar na prática mesmo o que você aprendeu à distância. Mas eu acho que a forma como você passa o conteúdo auxilia muito, porque já fiz também aulas à distância que não foram tão efetivas, que eu não consegui sentir essa facilidade, né, e com vocês foi muito satisfatório. Ai, que bacana. E hoje, Ada, você atende, assim, na obstetrícia, só gestantes, atende intraparto, atende puérperas, como é que tá dividido, assim, essa tua abordagem, suas demandas hoje dentro da obstetrícia? Eu atendo apenas gestantes e no pós-parto, né, puerpério. Eu queria o intraparto, porém, como eu estou com a educação também, eu acabo não tendo como ter disponibilidade de agenda, eu não consigo, olha, né, não tem como eu não ir para a escola. E também, como a minha agenda acaba sendo... Eu tenho dificuldade também em falar, então vamos tentar remanejar. Não tem como, porque eu não tenho mais vaga, né? Eu tenho aqueles limites de horário e eu tento priorizar isso, porque senão, que nem você falou, a gente não consegue viver também. Então, o intraparto eu não consigo, mas eu tinha um desejo muito grande por essa parte também. Então, atualmente, apenas a gestação e o pós-parto. E você se sente satisfeita mesmo atendendo pré-natal? Porque às vezes a gente fala assim, para quem está escutando, né? E para quem ainda não atende gestantes, eu não atendo intraparto, e dá a sensação assim de que eu sou incompleta por não atender intraparto. E quando eu abri mão, porque eu, diferente de você, eu tinha a possibilidade de ir para o intraparto, minha agenda era bem mais flexível que a sua, mas eu abri mão justamente por qualidade de vida. E eu queria, antes de eu passar também um pouquinho da minha experiência, eu queria saber de você. Você sente que no próprio pré-natal você consegue ser efetiva com essa paciente de fornecer para ela um melhor parto, mesmo sem estar lá presencialmente intraparto? Sim, e olha que muitas delas relatam que no momento do parto lembrou de mim, porque a gente faz o treino expulsivo, a gente cria um vínculo muito grande, na verdade, primeiramente, né? Essa gestante, ela vem comigo uma vez na semana, mas ela acaba conversando comigo várias outras vezes. Eu tenho essa disponibilidade para elas, e elas acabam se tornando muito minhas amigas. No momento, eu dou todas as instruções, a gente faz a aula do parto, então tem todo um preparo, mas eu normalmente também indico que tenha uma equipe, no momento, uma doula, ou, né, uma enfermeira obstétrica. E normalmente, hoje em dia, aqui na minha região, pelo menos, os médicos já têm uma equipe de confiança, mas elas voltam falando que lembram de mim.
no momento do parto. Então, E eu quis trazer essa tua visão também para, né, ter mais repertório aqui no nosso podcast de outras visões de mundo, mas também justamente porque às vezes a gente não tem noção do impacto que uma boa preparação pré-natal tem, né? Porque eu sou muito fã do atendimento intraparto, já fiz muitos partos. Nesse momento da minha vida, eu resolvi botar o pé no freio, mas a qualquer momento, como eu falei, a fisioterapia é flexível, posso retornar aos meus atendimentos intraparto, né? Mas eu queria, de alguma forma, mostrar, olha só o que a Ada acabou de falar, que as pacientes lembram dela durante o parto, que elas voltam no pós-parto falando de que pensaram nela, lembraram dos ensinamentos. Então, embora muitas fisioterapeutas busquem a obstetrícia por quererem ir para o intraparto, não subestimem o como vocês são importantes num pré-natal bem feito, numa boa preparação para o parto, que isso, muitas pacientes, para muitas delas já é o suficiente, para a maioria delas já é o suficiente um bom pré-natal, e você vai ser lembrada, as pessoas vão ficar satisfeitas com o trabalho, ainda que não seja no intraparto, né? Porque foi muito compatível, assim, o que você falou com o que eu vejo na minha prática. E, Ada, vamos pensar agora que temos uma fisioterapeuta iniciante, que está namorando a fisioterapia obstétrica, que está namorando, talvez, entrar na pós-graduação e está se sentindo insegura porque não sabe se essa é uma área bacana, está insegura porque não sabe se vai dar conta do recado. Que conselhos você daria para ela? Se você tivesse certeza que essa fisioterapeuta com certeza vai escutar a sua mensagem hoje, o que você diria para ela? eu acho que o básico é estudar bastante, que nem eu falei antes, né? Buscar uma prática supervisionada, ter paciência com o processo, mas tudo vem. Dentro também da questão financeira, tem retorno, sim. Eu posso falar com todas as letras que, assim, a educação para mim é uma estabilidade, eu tenho um salário fixo, porém, se eu largasse a escola e ficasse com a fisiopélvica, o meu salário, o meu valor, minha remuneração seria muito maior. Mas a confiança profissional, ela é construída aos poucos. Então, vai fundo, mete o pé, estuda, veja se realmente é o que você quer e segue o baile, é isso aí. A gente tem que colocar nossa cara a tapa também, né? Não tem como achar e, né, tem que ir até o final. Mas tenho certeza que é bom. Vale a pena correr esse risco. Vale a pena correr o risco. É uma área muito boa, é uma área nova, é uma área que está crescendo muito, é uma área que as pessoas estão vendo a necessidade, entendendo que realmente precisam e que realmente ajuda muito, né? E eu já percebi isso lá na minha faculdade, né? Quanto a gente consegue ajudar na qualidade de vida das pessoas. Na obstetrícia eu sinto mais ainda isso agora. Eu acho isso interessante, porque até antes, quando você falou que você era da educação, eu estava imaginando que você ia falar outra coisa. Estava imaginando que você ia falar assim, eu pensei em ser da fisioterapia, não sei, respiratória. E uma das coisas mais interessantes disso, eu, por exemplo, pensei em seguir na fisioterapia respiratória, é que parece que nada na fisioterapia dá tanto resultado rápido como a fisiopélvica, assim. Eu sinto que o nosso trabalho é muito bem remunerado, isso é estatístico, isso é um dado objetivo, isso não é achismo da nossa cabeça, nós realmente temos um valor agregado na nossa consulta, a gente é mais bem pago comparado a outras áreas, isso não é a Bettina falando, é realmente os dados, mas eu também acho que, não desmerecendo nem um pouco, porque dá para ter brilho no olho dentro da fisioterapia, que é uma saúde, é uma profissão linda, mas eu sinto que a sensação de que nós somos a responsável por aquele benefício é muito forte na fisioterapia da saúde da mulher como um todo, né? Saber que, poxa, aquela paciente estava com escape de urina e em 6 semanas, 6 consultas com você, aquilo que ela passou anos vivendo agora foi suprimido, aquele trauma no pós-parto, aquela dor íntima que ela estava tendo em função de um trauma, de um parto normal mal conduzido, a gente conseguiu aliviar, ela voltou a uma relação sexual comum. Então, assim, eu sinto também que isso que você falou, muitos fisioterapeutas têm um pouco de preconceito em falar do dinheiro. Nós somos, sim, muito bem remunerados pelo que a gente faz, mas, gente, a remuneração psicológica, a remuneração do brilho no olho, ela é um negócio muito diferente. E assim, Bettina, eu posso ser bem sincera com você? Tem muitas pacientes minhas da pélvica, porque eu, assim, dentro da minha avaliação, eu já faço um pouquinho de educação perineal. Eu já ensino o que é o músculo antes da primeira consulta. Na verdade, quando eu fui aprender, eu aprendi que tinha que ser na primeira consulta de educação, porque já faz parte, mas eu não acho justo
Isso é o meu ver como profissional. Eu vejo que a paciente que eu faço a educação perineal antes tem um resultado depois, na hora da... Muito, muito diferente, então eu já não frustro essa paciente. Ela já sabe do que eu tô falando. E às vezes só com a educação perineal, só com a consciência perineal, essa paciente já perde metade dos sintomas. Então, para mim, assim, realmente é mágico. Não tem. E aí elas falam, meu Deus, é porque normalmente eu faço pacotes, né? Mas esse eu melhorar antes. Aí agora elas querem até aumentar, porque elas veem que mesmo que elas melhoraram, se elas não pararem, né, podem fazer em casa, tudo bem, também tranquilo, mas elas querem vir, porque elas já gostam de vir, porque elas veem que às vezes as curiosidades que a gente fala dentro da fisiopélvica para elas já ficam abismadas, elas ficam loucas. Meu Deus, capaz que é assim? Sim, então assim, e eu vejo que quanto mais eu tenho algumas pacientes de algum tempo, quanto mais vem, mais elas ficam surpresas, mais elas admiram o nosso trabalho, né? E realmente às vezes parece que uma coisa tão simples, mas que para elas não é. Então, só da consciência ali educacional e perineal, já metade dos sintomas vão embora. Inclusive quem tem dor na relação, né? Tem a dispareunia. Muitas vezes só a consciência perineal delas conseguirem localizar ali o músculo do assoalho pélvico, saber como que controla, já soluciona, né? Já vai metade das... Com certeza, a educação do paciente é muito forte, né? Educação, seja dos conceitos, mas também da própria percepção dela, muito, muito bacana esse teu relato. Qual foi a parte da pós que você mais gostou, Ada? Olha, Me agora peguei. pegou desprevenida. Meu Deus, eu não tenho um momento específico, eu acho que ela inteira para mim foi muito válida, juro, sem mentira. Sem mentira, assim, eu acho que todas as partes são fundamentais, né? A gente, realmente, assim, para mim, eu acho que tudo, porque eu entrei sem saber quase nada, desde a questão hormonal, então aquilo me fascinou na gestante, né? Ai, como que, né? Todo jogo hormonal, e hoje em dia, para conversar com ela sobre isso, também é importante, porque às vezes elas pensam, meu Deus, agora eu tô acabada, agora eu tô não sei o quê, e muda, e muda, e muda. Então, assim, mas eu não sei falar uma parte apenas, porque tudo para mim foi novidade. Novidade, né? Mas foi novidade, foi algo que eu realmente aprendi e consegui colocar na minha prática. Então, eu acho que a pós inteira me surpreendeu bastante. Coisa boa, coisa boa. Não tem uma parte preferida, foi inteira. Ada, querida, tenho certeza que quem escutou a gente vai conseguir se inspirar hoje com a sua história. Queria te agradecer por essa gentileza. Eu vou parar só por causa do tempo, porque por mim eu continuava batendo papo com você, tô quase pegando o chimarrão aqui pra gente conversar mais. Mas enfim, valorizando teu tempo, vou encerrar por aqui. Queria muito dizer para você que eu me sinto honrada de ter sido sua professora, honrada de saber que, de alguma forma, eu tive o privilégio de te conhecer e fazer parte da formação. Acredito que as mulheres, tanto as gestantes, parturientes, puérperas e pacientes como um todo de Santa Helena são sortudas por terem você como profissional para poder constar, para poder cuidar delas. Te desejo todo o sucesso do mundo, Lindana. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz em poder estar aqui conversando com você, compartilhando um pouquinho da minha trajetória com todo mundo também, e também me desafiando, né, porque que nem eu falei no início, eu tenho ainda um medinho das câmeras, e isso acaba me desafiando e me tornando alguém melhor também, tanto profissional quanto pessoalmente, tá? Então eu agradeço muito o convite.